Oi, gente querida! Graça e paz! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Comigo tá tudo bem, continuo aqui no estúdio, aqui em casa, aqui em Rolim de Moura, Rondônia. Eu sou o Vanderlei Francisco, comigo minha esposa, Dona Vilma, e claro, ó, a nossa amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. E o nosso manual de estudo, né? Nós estamos vendo aí um tema muito importante. Eu abri o primeiro vídeo falando aí sobre a cosmovisão bíblica. Vamos orar, que eu quero trazer o texto. Eu vou repetir aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Texto que eu repeti em todos os vídeos desta série, porque é muito importante. Vou estar repetindo alguns comentários aqui, porque é necessário fazê-lo para a gente aprender da maneira correta, conforme a Bíblia nos ensina. Amém? Amém! Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez em sua presença nós pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por todas as suas bênçãos, por todos os cuidados e também pelas provações. Continue conosco, meu Pai, que o seu Santo Espírito esteja guiando esse estudo, que ele seja o nosso professor e que esteja em cada lar agora, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5, verso 23, primeira carta de Tessalonicenses 5, 23, diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já falamos no primeiro vídeo, eu só quero repetir aqui, né, que aquela conversa que Deus está interessado só no nosso coração é mentira. Né? Deus está interessado em um todo. O texto também não está falando de dualismo, nem de imortalidade, nem da mortalidade da alma. Aqui fala de santificação. Nós devemos ser santificados em tudo. A nossa vida espiritual deve ser santificada. Nós temos uma briga, né, entre o eu espiritual, que vem de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, e o eu carnal, que vem de Adão, nós chamamos de natureza pecaminosa. Quem vence? Aquele que você alimenta mais. Então você precisa ter uma vida espiritual renovada em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Significa renovação, santificação. E a alma? A alma está falando do coração, de maneira poética, né? Mas o coração não pensa. Então, a nível de coração é a nível da mente, a nível de entendimento intelectual, da nossa razão, sentimentos, né? Até os nossos pensamentos precisam ser renovados. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E o corpo? Corpo físico, templo do Espírito Santo, tá bom? O nosso corpo físico, templo do Espírito Santo. Então nós, no processo de santificação, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você entra no processo de santificação, né? O corpo também deve ser santificado, entendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tá bom? E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos estar trazendo aqui um modelo para ser seguido, e o modelo que nós vamos estar trazendo aqui é o modelo de Jesus Cristo, né? O modelo é Jesus Cristo. Não tem modelo melhor para a gente seguir. Lucas capítulo 2 e o verso 52. Lucas 2, verso 52, diz sobre Jesus, né? Está falando ali o menino Jesus ali em Nazaré, o menino Jesus no meio dos doutores, né? Falando da infância de Jesus. Quando termina aqui o capítulo, no verso 52 diz: e crescia Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, e crescia Jesus em estatura, né? E crescia Jesus em graça diante de Deus e dos homens. Então a pergunta seria: quais são as quatro dimensões do crescimento de Jesus mencionado aqui nessa passagem? Que cita, né, 4 dimensões do crescimento de Jesus: mental, física, espiritual, social, corpo, alma e espírito, né? E ainda o aspecto social, tá? Então, nos remete de novo ao texto de Paulo, né, ali em Tessalonicenses, tá? Jesus, ele foi o ser humano perfeito. Ponto final, né? Eu acho que ninguém discorda, tá? Vocês lembram da profecia que eu disse lá de Gênesis capítulo 3, né, da inimizade
entre o descendente da mulher, que seria Jesus, e o descendente da serpente, que é Satanás. E que o descendente da serpente teria poder de ferir Jesus no calcanhar. Agora, é claro, a serpente tem o veneno mortal. E Jesus morreu, de fato, né? Ele é enterrado, de fato. Agora, por que Jesus não permaneceu morto? Porque ele não tinha pecado, né? Então, Jesus é o ser humano perfeito e seu crescimento compreendeu todas as dimensões básicas da existência humana. Não há uma separação, né? Nada, nenhuma dessas partes sobrevive sem a outra. Então, de acordo aqui com Lucas 2,52, que nós lemos na palavra do Senhor, Jesus crescia em sabedoria mentalmente, né? Jesus crescia mentalmente, ele aprendia cada dia mais, né? O Espírito Santo imprimia na mente dele cada vez mais a palavra de Deus. Jesus crescia em estatura, então Jesus ele crescia também de maneira física, né? Jesus crescia, o seu corpo físico, né? Passando ali por todas as fases de criança, adolescente, jovem, né? Adulto, né? A fase adulta. Jesus crescia e graça diante de Deus, né? Quando está dizendo que Jesus ele crescia de graça diante de Deus, está falando também espiritualmente, né? É claro que Jesus não precisava dessa parte aqui, porque ele era sem pecado, né? Jesus não tinha pecado, não precisava ter uma mente renovada, né? Não precisava, mas precisava que o Espírito Santo imprimisse na sua mente e no coração aquilo que ele mesmo havia escrito. Por quê? Porque ele estava em forma humana, né? Jesus, quando ele veio, ele estava em forma humana. Por isso que ele orava muito, né? A chave, mesmo sendo um Deus, na forma humana, ele precisava do Espírito Santo, ele precisava do Pai, né? E ele orava e orava muito. E Jesus ele crescia também diante dos homens. Isso significa que ele crescia também socialmente, né? Socialmente. Ele tinha também uma vida relacional, uma vida social. Nós temos, né? Desde a nossa família, os nossos vizinhos, o nosso trabalho, na sociedade, né? E como é que cresce, por exemplo, uma vida na vida social, né? Como é que as pessoas te viam antes, como é que a pessoa te vê agora? Você que é um imitador de Cristo Jesus. Um discípulo é ser um seguidor imitando, tendo como modelo Jesus. Então, mesmo na sociedade, nós passamos a ser luz, passamos a ser sal, né? Levamos sabor para a vida das pessoas. As pessoas querem ficar perto de você, né? Tem um sermão meu aqui no canal que eu falo sobre a casa de Jesus, né? Não era que as pessoas queriam ir lá para ver uma TV de 50 polegadas, né? As pessoas queriam ir lá porque queriam estar perto de Jesus, ter contato com Jesus, né? Era uma casa cheia de amor. Por quê? Porque o próprio amor habitava naquela casa. E você pode trazer isso para dentro da sua casa, trazendo Jesus, dando lugar para ele de prioridade na sua casa, né? E trazendo para dentro do seu coração, ou seja, dentro do teu entendimento, dentro do seu ser, dentro do teu corpo físico, que é a templo do Espírito Santo, dando a ele, né, o lugar que ele merece, né? E claro, e aí você começa a ter Jesus como modelo, né? E vai atrair as pessoas, né? Você cheia de Jesus, a pessoa cheia de amor, tá? E sua mente era ativa e perspicaz, com uma capacidade de reflexão e sabedoria além da sua idade. Lembra que ele estava conversando ali com os doutores da lei, né? 12 anos de idade, e as pessoas ficaram ali abismadas com a sabedoria que o Espírito Santo já tinha imprimido na mente daquele jovem, né? E o caráter dele também era belo e harmonioso, né? Então, nós estamos dizendo aqui, eu estou dizendo que o caráter de Jesus era um caráter belo, era um caráter harmonioso. Lembra que eu estou colocando Jesus como modelo, tá? As habilidades da mente e do corpo se desenvolviam gradualmente conforme as leis da infância. Como criança, Jesus era incomparavelmente amável. Amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir a outros. Novamente, lembrando que eu estou falando de Jesus como modelo, a escritora Ellen White, de onde eu estou trazendo essa passagem aqui, está dizendo que as mãos de Jesus eram cheias de boa vontade, estava sempre pronta para servir as outras pessoas. Mesmo eu citando aqui que eu estou lendo o texto de Ellen White, eu acho que não tem como a gente duvidar, porque você sabe que Jesus, né, ele é amor. Deus é amor.
e Jesus é amor. Manifestavam a paciência que nada conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a sua integridade. Então ele tinha ali um homem de muita paciência, né? Mas ele não sacrificava a sua integridade, era um homem íntegro. Mansidão é um dos frutos do Espírito Santo, né? Integridade aqui, o domínio próprio dele aqui é outro, né? Firme como a rocha em questões de princípios. Será que nós estamos seguindo esse modelo? Será que nós também somos firmes como rocha nas questões de princípios? Depois, sua vida revelava a graça da cortesia altruísta. Nós temos o egoísta que só pensa nele e o altruísta que pensa nas outras pessoas. Então, este é o modelo que nós devemos seguir. O modelo de Jesus. E eu li em Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, né? Na página 45, essas citações. Tá? Agora, como o ministério tríplice de Jesus, né? Ensinar, pregar e curar, pode ser realizado por nós hoje? Vamos no Evangelho de Mateus, pega a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4, tá? O verso 23, Mateus 4, 23, está dizendo assim, Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Esse é o título aqui que abre o versículo 23 de Mateus capítulo 4. Diz assim, percorria Jesus toda a Galileia. E ele percorria fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. Ele ensinava, né? Depois, ele pregava o evangelho do reino, né? Curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Então aqui nós estamos vendo aqui, né, Jesus ensinando, Jesus pregando, né? Então você está vendo que o ensinar está falando do intelecto, né? Você está vendo que quando ele pregava a palavra de Deus, está falando da vida espiritual, e quando ele curava, está trabalhando o corpo físico, né? E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Né? Eu li aqui Mateus capítulo 4, verso 23, meus irmãos. Então, se reconhecermos que o ser humano é uma pessoa integral e indivisível, e essa é a minha crença, eu e você, nós somos pessoas integrais, indivisíveis, então não poderemos restringir nossa religião apenas a questões espirituais. É um grande equívoco, é um grande erro, e eu tenho conversado muito com amigos. Eu tenho mostrado textos importantes da Bíblia para amigos que ainda não compreenderam que a nossa vida religiosa não se contém, não se restringe apenas a questões espirituais. Vai muito além disso. A verdade é que abrange todo o nosso ser. A nossa vida religiosa, ela abrange todo o nosso ser, toda a nossa vida, em todas as dimensões. E aí eu disse lá, né, do texto de 1 Tessalonicenses, dimensão espiritual, né, essa questão da alma, né, do coração, e também físico, do nosso corpo. Nossos elementos físicos e espirituais são tão poderosamente integrados que não podem ser separados. Como seres caídos, nunca seremos iguais. Nunca seremos iguais a quem? Nunca seremos iguais à representação de Jesus, que eu acabei de ler aqui. Claro, Jesus é o modelo, mas nós não seremos, apesar de estarmos seguindo, sermos imitadores, nós não seremos, claro, igual a Jesus. No entanto, isso é muito importante o que eu vou falar agora para você, no entanto, pela graça de Deus, nós devemos imitá-lo. Olha, se você tem alguém que você deve imitar, é Jesus Cristo. Por quê? Porque a obra de redenção é esta. Qual é a obra de redenção? A obra de redenção é restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Tá? Quando Deus, a Trindade, quando eu falo Deus aqui, você já percebeu isso na leitura lá de Gênesis, que
houve ali a participação de Deus Pai, né, Deus Filho, Jesus e do Espírito Santo, né, na criação do homem. Quando ele termina de criar o homem, ele diz que era muito bom. Tem muitas pessoas dizendo que o corpo é mau, que o corpo é ruim, né? Agora, o espírito, a alma são bons, né? O corpo é só uma prisão da alma. Isso é dualismo e isso é platonismo, vem do helenismo, né? Não é cristianismo, tá? Não é cristianismo. Agora, nós somos criados perfeitos. Quando é que nós passamos, então, a borrar essa imagem de Jesus? Ele nos cria a sua imagem e perfeição, né? Agora, quando o homem peca, aí começa, então, a desfazer essa imagem. Ele começa a borrar essa imagem. Quanto mais pecado, mais distante da aparência de Deus nós ficamos. Tá? Então, a obra da graça, a obra da redenção é fazer o quê? É restaurar no homem, no eu, né, a imagem do seu autor. A imagem de Jesus. A imagem do seu Criador. Né? E o trabalho do Espírito Santo, quando você permite, é nos levar você de volta à perfeição em que você fora criado. Agora, nós vamos estar entrando nesse processo, nós chamamos de santificação. E vai até o final da nossa vida. E só iremos alcançar na glorificação, na segunda vinda de Jesus. Somente na glorificação será eliminado todo rastro de pecado em nós. Ah? Então nós seremos transformados, glorificados, e aí teremos esse encontro com Jesus Cristo. Ah? Até lá, nós estaremos no processo de santificação. Agora, nós já podemos passar por isso aqui também, né? Boa parte. Por quê? Porque eles querem o Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o que ele quer fazer em você? Ele quer promover um desenvolvimento físico, né? Físico. As pessoas, elas vão olhar em você, no seu semblante, né? Por isso é muito importante, né? Elas vão olhar em você, né? Primeiro, ela vai ver a capa, né? Claro, para depois ela começar a ver aí a renovação da sua mente. O que você vai expor, né? O que vai sair da sua mente vai ser verbalizado, né? E vai ser também através das suas obras. A sua mente é que guia. Você, né? Já viu o ditado, você pensa, eu penso, logo existo, né? Logo existo? Pois é. E a sua vida espiritual, uma vida espiritual renovada, o nascer de novo. Tá? Então, esse conjunto de desenvolvimento físico, mental e espiritual, Deus, ele quer restaurar em nós novamente a sua imagem, ao ponto das pessoas começarem a olhar para você. Opa, tem alguma coisa diferente aí. Essa pessoa era assim, já não é mais. Né? Essa pessoa fazia isso, já não faz mais. E você vai cada vez mais tendo essa aparência de Jesus, ao ponto de as pessoas quererem agora participar da sua vida, né? Querer se aproximar de você, se sentir bem com a sua presença. A Bíblia vai transformar isso em outras palavras, fala, olha, você deve ser luz para o mundo, né? Você deve levar conhecimento para o mundo. Você, quando as pessoas não verem solução em outro lugar, elas vão correr para você. Você é como se fosse ali um farol. E as pessoas querem se aproximar de você. No meio da escuridão, elas querem, elas estão te enxergando ali como farol. Elas vão correr para você. Né? Elas vão querer conselho. Elas vão querer aprender de você. Né? E você, então, com uma vida espiritual renovada, sua mente renovada, pensando como Cristo, Jesus, né? E tendo Ele como modelo, é essa transformação que Deus ele quer fazer em cada um de nós. Tá? Para que você e eu possamos aparecer, né? Ou parecer mais com Ele. Tá? Ainda aqui. Tá? Nós iremos alcançar a perfeição, como eu disse, na segunda volta de Jesus, quando o pecado será erradicado, né? Todos os traços do pecado serão retirados de nós, tá? Mas nós já podemos permitir o trabalho do Espírito Santo hoje, agora, se você quiser, e ele será te transformando a cada dia você vai crescer, como está escrito aqui no texto, você vai crescer fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E terá mais a aparência de Jesus. Sal. Levar sabor para a vida das pessoas. Luz. Luz. Ser referência
para as pessoas. No meio de um mundo em caos, no meio de um mundo que está obscurecido, né, numa escuridão total, as pessoas irão ter você como foco, como uma luz. Tá? Isso é o que Deus procura fazer em seu povo, como parte do processo de preparar o seu povo para o seu retorno. Amém? Oremos? Aprendeu bem aí hoje? Jesus como nosso modelo? Então, no próximo vídeo, deixa eu voltar aqui só para falar para vocês o que te espera no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o corpo como o templo, tá? Nosso corpo físico como templo. Lembra que lá em 1 Tessalonicenses, né, nós lemos ali que Deus ele quer nos santificar em tudo. O espírito, a alma e o corpo. Então, o corpo tem muita importância sim, tá? Deus não está interessado só no seu coração. Deus não está interessado só no seu espírito. Ele está interessado em você como um todo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós vamos ver isso também no próximo vídeo. Oremos? Querido Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Muito obrigado por falar conosco através da sua santa palavra. Que o Espírito Santo imprime todas essas passagens em nosso coração e nossa mente para que nós não esqueçamos. E nos ajude a colocar em prática, a ser os seus imitadores. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.